Boa noite a todos. Hoje, dia 25 de agosto de 2025, estamos reunidos para estudar a obra Nas Voragens do Pecado. Hoje a tia ainda está se recuperando da cirurgia dela, estamos eu e Mita para conduzir o estudo e pedindo ao nosso Senhor Jesus que dê uma pronta recuperação à tia Conceição. Mas antes de iniciar nosso livro, vamos fazer nossa prece de agradecimento ao nosso Senhor Jesus. Amado Jesus, te agradecemos essa hora que para nós é oportuna, que nos engrandece também e que nos ilumina. Ajuda-nos através dessas histórias a compreender os teus desígnios de amor e de perdão, que possamos apreender essas lições dentro do nosso coração, dentro do nosso entendimento, para nas horas difíceis, para nas horas mais escuras que passamos, poder colocá-las em prática, sabendo que a todo momento somos amparados, somos instruídos, basta nos colocarmos à tua disposição. Ajuda, Senhor, aqueles que hoje perderam alguém querido, que enfrentem essa adversidade momentânea, sabendo que ninguém está perdido, que todos estão sob a bênção da tua misericórdia. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. No nosso último estudo, iniciamos o capítulo 2, uma família de filantropos, e começamos a conhecer os Bretencourt de La Chapelle, que é a família do Carlos Philippe, né, e seus pais. Eles são nobres, remontam aos cruzados, tinham boa relação com o rei que faleceu há pouco tempo, que era o Henrique II, mas depois da morte do Henrique II, eles se retiraram para o seu castelo, que é mais ao longe, no Reno, né? Quase próximo, já fronteira com a Alemanha, então eles têm muita influência alemã. E como a gente sabe que o protestantismo começou na Alemanha, essa família é uma família de protestantes, né? E eles vivem o evangelho da forma como é realmente para ser vivida, abandonaram as armas. O filho mais velho, que é o Carlos Philippe, ele é médico e é também pastor, atende toda a comunidade, é uma família benquista. Eles não querem tudo para si, nem acumulam, eles dividem com os seus aldeões. Então nós estamos aí conhecendo essa família e estamos falando particularmente do Carlos. Então, continuando. Amado e respeitado como um segundo pai, Carlos Philippe se impunha à própria família, especialmente pelo trato afetivo que concedia aos seus. Nutria, porém, pela irmãzinha menor, extremos de verdadeiro pai. Nem mesmo procurava ocultar aos demais irmãos, todos varões, a predileção sublime que, antes de agastar aqueles corações, também interessados nos seus afetos, os edificava sobremodo. Então todo mundo gostava do Carlos, e ninguém tinha ciúme dele com o amor pela irmã, né? Educava ele, a irmã, com esmero e vigilância dignos de um consciencioso mestre. Ensinara-lhe desde os primeiros passos pelos imensos corredores do castelo o balbucio das primeiras palavras até as letras e a música. E ingressava num curso todo cuidadoso sobre as escrituras, quando as forças do destino se interpuseram entre ele e os gratos sonhos relativos à pessoa da irmã. Quisera, no entanto, dela fazer um modelo de cristalinas prendas, um padrão de virtudes e belezas morais, e não regateava esforços para que tais aspirações se convertessem em triunfantes realidades. E aí ele é um verdadeiro instrutor da irmã, um educador, né? Por sua vez, Ruth Carolina amava e respeitava o irmão como a seu próprio pai,
a ambos confundindo no mesmo hausto de afetos de seu coração. Curvava-se submissa às exigências de Carlos a seu respeito e gloriava-se, risonha e feliz, sempre que uma lição bem assimilada, um trabalho perfeitamente executado, uma canção entoada com graça, obtinham daquele mestre querido um aceno de louvor ou um beijo de sincero aplauso. Ruth era, com efeito, o anjo do lar, o encantamento da nobre família de La Chapelle. As cunhadas queriam-lhe como aos próprios filhos. Estes, por sua vez, adoravam-no, pois que bondosa e folgazã, brincalhona, alegre, divertia-os frequentemente em correrias loucas pelos terraços e corredores da grande habitação, ou lhes embalava os berços pequeninos ao som de dolentes nenhas, essas cantos de niná, que em sua boca disse-iam melopeias angélicas, cantigas angélicas, adormecendo querubins. Ou seja, a moça era uma prenda, como diz aqui no nosso prendada, versada, bonita, estudada, prendada, alegre, amava a família amava, então assim, um doce de... E ela era caçula de 5 irmãos. Todos varões. E pelas tardes dos domingos, estando a casa repleta de visitas e de colonos das imediações e do próprio solar, interessados todos no conhecimento das Escrituras Santas à luz da Reforma, após o dever sacrossanto do culto doméstico, no qual as mais belas lições de fé e de moral eram estudadas pelo jovem pregador, Carlos Felipe, secundado pelo pai, retirava-se a família para outras dependências, a fim de homenagear e distrair seus hóspedes. E então Carlos Felipe, desejando comprovar os progressos da educação social fornecida à irmã, apresentava aos próprios familiares, aos servos e vizinhos que os visitassem, qual se o fizesse numa sala de teatro ou numa recepção custosa. Ruth e Carolina cantavam, ou seja, ele fazia ali aquele teatro e ela era artista, Ruth e Carolina cantava então qual menestrel, um artista mesmo, qual menestrel celeste ao som da cítara. E aí nós temos uma nota para a cítara. Cítara, instrumento de corda, melodioso e delicado, muito antigo, hoje ainda usado nas pequenas cidades e aldeias alemãs e austríacas. Então, ela cantava qual menestrel celeste ao som da cítara ou de pequena harpa, as belas canções escritas pelo mano querido e adaptadas às dolentes melodias do Reno, sugestivas e apaixonadas. Ela o fazia com galhardia, com elegância e alta classe, à espera da aprovação do irmão, levando o encantamento aos corações presentes, os quais aplaudiam, fim do ensaio, entre beijos e sorrisos de satisfação, vendo-a tão linda e inteligente, anjo querido, que distribuía sonho e alegria sobre os que a amavam. De outro modo, pretendendo consociá-la com um jovem príncipe alemão, educavam-na para viver na corte alemã, que sabiam seleta, exigente e severa. Então, ela foi criada assim com esmero, qualidade na arte, na música, e aí para casar com um príncipe. E já viver na corte alemã, tanto para ver que as ligações dele eram mais com a Alemanha do que com a França. Entretanto, Carlos Felipe possuía uma noiva e suas bodas, conquanto adiadas por um tempo indefinido, eram do agrado da família de La Chapelle. Ruth Carolina amava a futura cunhada, pouco mais velha do que ela própria, conhecendo-se ambas desde a infância, pois não distavam muito as terras do conde Felipe da propriedade em que vivia a meiga prometida do jovem doutor Huguenot. Ou seja, já tem aí uma afinidade entre as cunhadas,
Tiveram as duas meninas, certa vez, a mesma preceptora. Ao se tornar órfã, aquela passara longas temporadas em La Chapelle. Então, a noiva do irmão é órfã e passava longas temporadas na casa de Ruth e Carlos Felipe, né? Longas temporadas em La Chapelle, datando daí o romance de amor que envolveu o coração de Carlos. Chamava-se essa jovem Otília de Louvigny-Raymond, havendo o velho conde Felipe e o antigo senhor de Louvigny entretido excelentes relações de amizade. E a Otília, que nós conhecemos no primeiro capítulo, aqui jogou a rosa para o Luís de Narbonne, o capitão da fé. Agora que está amarrando com o segundo capítulo, né? Com o primeiro, né? É. Não obstante, uma vez órfã, contando apenas 18 primaveras, Otília passara a tutela de seu irmão Arthur, herdeiro do título, o qual, a despeito de ser igualmente admirador da família de La Chapelle, opusera-se veementemente ao consórcio da irmã, quando do pedido da mão desta pelo jovem doutor luterano, pois Arthur de Louvigny pertencia à alta camada social, servindo junto do próprio trono como oficial militar, e assim sendo, temeu a inconveniência de uma aliança matrimonial com huguenotes. Ou seja, ele convivia na corte e sabia do que poderia acontecer nessas desavenças entre huguenotes e católicos. E sendo a rainha católica, né, ele disse, não vai ser bem visto isso, né? E apesar de ele admirar a família, né, La Chapelle, ele não aceitou, ele não concedeu a mão da irmã para o Carlos Felipe. E eles eram nobres também, mas viu o clima que estava. Todos os protestantes, de certa forma, no início, eram muito mal vistos, né? Eram os hereges, né? E até hoje, os discursos utilizados para quem não está a nosso favor é que são do contra, estão equivocados. Então, o posicionamento da igreja era esse: se não estão conosco, estão contra nós, né? Então, encerrou a irmã num convento de religiosas em Nancy, com ordens severas para que não a deixassem sair, assim esperando vê-la esquecer-se da primeira impressão do coração após 3 longos anos naquele local. Ou seja, 3 anos ela ali. No entanto, criterioso e comedido à frente de ideais arrebatadores para sua alma de sonhador, tais como a difusão do evangelho da verdade e o combate à ignorância das massas pela alfabetização das camadas sociais e a reforma individual da criatura à base da evangelização cristã, Carlos Felipe deteve-se nos seus anseios de pretendente ao matrimônio ante a violência exigida pela displicência, aí no caso que é a indiferença de Arthur, preferindo reanimar a jovem prometida com conselhos e protestos de fidelidade, por meio de pequenas cartas que lhe enviava, a despeito da vigilância conventual, deixando assim de tentar o rapto por ela sugerido, prometendo, todavia, a própria Otília desposá-la na Alemanha, uma vez atingisse ela a maioridade. Ou seja, ele aceitou o que o irmão fez, não foi raptá-la. E ele era criterioso e comedido, frente aos ideais arrebatadores de sua alma de sonhador, e ele queria a difusão do evangelho, combate à ignorância das massas pela alfabetização das camadas sociais e a reforma individual da criatura à base do evangelho cristão. Então, esse é o Carlos, né? Uma pessoa totalmente diferenciada. Né? E a Otília, como ela é arrebatadora, mais passional, queria que, olha, me sequestra, tu me rapta e aí a gente casa e pronto. Ele, não, vamos esperar, porque ela tem 18 e a maioridade é aos 21. Então, esses 3 anos, quando tiver a maioridade, não te preocupa, eu vou ser fiel e quando tu saíres do convento, a gente casa. Na Alemanha. De casa na Alemanha, eram os planos. Esta, porém, espírito frágil e muito impressionável desde a infância, de constituição física enfermiça, desgostou-se
tão profundamente no exílio acerbo que a votavam, que veio a adoecer e definhar, adquirindo grave moléstia do peito, reconhecida incurável pelos médicos de então. E aí você vê que uma atitude mental pode destruir o nosso corpo material. E ela na revolta, né, e na inconformação adoeceu gravemente. E essa moléstia do peito é tuberculose. E aí a gente reconhecida incurável pelos médicos de então é tuberculose. Então, quando começa o livro, ali no primeiro capítulo, ela já está doente, mas ela está... Aparentemente ela está doente. E ela está pega na revolta e quer se vingar já do Luiz. Aí ela falou lá. É verdade. E reconhecida incurável pelo médico. Então aqui fica uma lição para a gente também, que a vida não é como a gente quer. E às vezes a gente tem que fazer o que é preciso fazer, o que a vida nos chama a fazer. E aí a gente se revolta, não se submete ao que tem que fazer, e quanto mais a gente se bate, mais a gente adoece, mais a gente perde a alegria de viver, mais a gente se revolta com tudo. Então, assim, se ela fosse talvez aqui, né, se ela fosse aqui mais resignada, se aceitasse, se dispusesse dentro do convento, né, a fazer o que precisava ser feito lá dentro do convento onde ela estava, talvez ela não tivesse adoecido. Mas insubmissa e frágil também já adoeceu. Então fica essa lição para a gente. Nem sempre vamos estar onde a gente quer. Muitas vezes nós vamos estar onde precisa. E vamos fazer, como disse a freira para o Haroldo, vamos florescer onde a gente estiver plantado. Onde Jesus te plantou, né? Florescer onde Jesus plantar a gente, porque nem sempre é onde a gente quer, né? E é uma frase que o Emmanuel diz várias vezes em várias lições dele, né? Que é assim, não recalcitres, né? Ou seja, não tema, não seja obstinado, de ficar naquela revolta, que isso não vai, primeiro prejudicado és tu mesmo. A gente quer que o outro se dobre, mas a gente não sabe que se a gente se dobrar, aceitar, florescer onde Jesus nos plantou, que nunca é para o mal, né? É uma lição para aprendermos, mas a gente só vai saber se a gente for se adequando a isso. Então, liçãozinha aqui do livro. Aconselho destes, porém, deixar o convento a fim de procurar alívio aos próprios males. Isso. Aconselho dos médicos. Então, aconselho destes é aconselho dos médicos, porém, deixar o convento a fim de procurar alívio aos próprios males, a despeito das ordens do irmão, em virtude de já haver atingido a maioridade. Então, era para ela continuar incomunicável até as ordens do irmão, mas como ela estava doente e já estava de maior, os médicos já acharam melhor liberá-la. Regressou, pois, ao solar de Louvigny, onde passou a reger os próprios bens, auxiliada por sua preceptora Blandina d'Alembert, e onde Carlos passou a visitá-la frequentemente, tentando minorar-lhe o estado de saúde, angustiado ante as perspectivas apresentadas pela querida enferma. Esta era a situação geral, quando, uma tarde, chegou ao castelo de La Chapelle um correio oficial da casa de Guise. Lembrando que a casa de Guise é do Henrique I, príncipe de Joinville, duque de Guise, é um dos beneficiários políticos do massacre de São Bartolomeu. Chegou ao castelo de La Chapelle um correio oficial da casa de Guise, seguido de uma guarda de 4 cavaleiros armados. Recebido cortesmente pelos dignos senhores da mansão, altivamente declarou o correio. Quem era o correio? Um oficial cujo nome era Reginaldo de Trulles. Gravem esse nome, Reginaldo de Trulles, que somente se desincumbiria da missão de que fora investido perante o conde Carlos Felipe II, o nosso querido Carlos aí. Carlos, porém, encontrava-se ausente, atento aos seus trabalhos de médico e elucidador evangélico, peregrinando pelas povoações próximas. Fora necessário ao correio aguardar sua volta.
Então, 4 homens e mais armados ficaram ali esperando quantos dias fossem necessários. Aguardou-a paciente e impenetrável. Durante os 3 dias de espera que lhe foi indispensável suportar, fraterno e cortesmente tratado pelo conde Filipe e sua família, observou, por entre prevenções religiosas e intenções malsãs, que ali ousavam tratar do Evangelho de Jesus Cristo durante o serão da noite, o que certamente seria abuso sacrílego, porque só quem podia manipular as obras eram os sacerdotes, padres, né? Que observou também o correio o quê? Que não se submetiam a nenhum dogma ou práticas religiosas recomendadas pelo rito romano, que não existia capela ou campanário no castelo, o que seria um assinte ou desrespeito, não obstante se apresentar a mansão como edificação extensa e confortável, ou seja, não era por falta de dinheiro, que não havia um capelão oficiante e sequer vestígios do culto católico, o que seria heresia, que o solar era frequentado diariamente por vizinhos e colonos que iam estudar a Bíblia e aprender as letras com a família reunida em assembleia como escola, e a qual se arvorava em preceptora das massas, visando a atraí-las para o culto da reforma, e que, portanto, os Bretencourt de La Chapelle eram positivamente nocivos não apenas ao governo de Carlos IX, como principalmente à igreja. Então, ele já estava ali de olheiro, sabendo de tudo. À noite, viam-no escrever longas páginas. Quem? Os moradores da casa, vendo o Reginaldo de Trulles, o correio, escrevendo aqui, ó. Tô vendo isso. Não, fazendo só via relatório. Ele lá, anotando. Caderninho dele. Viam-no escrever longas páginas como alguém que fizesse minuciosos relatórios a seus superiores. Não se expandia, porém, em conversações, não correspondia à amabilidade dos donos da casa, que procuravam cativá-lo por todas as formas. Todavia, ou seja, ele muito fechado na dele, fazendo o serviço dele, senhora... Já com as prevenções que ele tinha, como ele diz aqui, as prevenções religiosas e intenções malsãs, ele já estava mal intencionado também. Ou seja, ele não foi desarmado, verificar o que estava, ele já foi cheio de preconceitos e, da época, realmente ficar manuseando a Bíblia, ensinar fora do âmbito da igreja, isso era sacrilégio. Todavia, aceitara convite para um passatempo em família numa tarde de domingo, anotem bem isso que vai acontecer, durante o qual a angelical menina de La Chapelle cantara ao som de uma harpa várias das belas canções que seu irmão para ela compunha, destacando-se entre todas uma intitulada As Rosas, que a ele próprio, Reginaldo de Trulles, impressionara vivamente pelo encanto e emotividade com que a cantora soubera desempenhar-se. Ruth aparecia apresentando farto braçado de rosas presa a uma cesta de contas, como pérolas, distribuindo-as com os assistentes enquanto cantava, com os sons do instrumento alternando tão graciosos gestos. Na tarde do 4º dia, apresentara-se Carlos de volta do seu humanitário mandato. O correio, oficial da circunscrição de Guise, mas na ocasião comandado por Luís de Narbonne, examinou-o com impertinência, altivo e desdenhoso, reparando em seus trajes severos e simples, de cor negra, indicando sua qualidade de doutor e filósofo, ao mesmo tempo que lhe entregava volumoso rolo de pergaminho onde se lia Cenas do próximo capítulo. Gente, que história! Vamos gravar bem esse momento em que o Reginaldo viu a Ruth de La Chapelle cantando aí As Rosas, belamente. A gente está lendo rápido assim, porque é só mais vamos saber, começar a conhecer a trama dessa história.
Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. E assim agradecemos ao nosso Senhor Jesus por essa oportunidade de encontro, de trabalho e de estudo. E que Ele nos permita o próximo encontro. Que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.